Olá a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos de um modo muito especial. Que Deus conduza o seu dia na direção do Espírito Santo, que você esteja sensível à voz de Deus falando na sua mente, no seu coração, de um modo muito íntimo, de um modo muito especial, porque Deus certamente quer abençoar você e a sua família e todos aqueles que você tem colocado diante dele em oração. Hoje vamos falar um pouco a respeito da confusão que nós estamos vivendo no mundo. Vamos falar um pouco dessas questões que estão tão latentes, estão tão próprias do mundo, que nós observamos a ansiedade, nós observamos a insegurança, observamos a maneira que o ser humano está vivendo cada dia, mas como se aquele dia fosse de fato o último que ele fosse viver, sem pensar no amanhã, sem pensar em sequelas, sem pensar em consequências, sem pensar no futuro. Eu costumo dizer que, apesar das pessoas sempre terem aquele discurso que gostariam de fazer um futuro melhor, e eu sempre lembro às pessoas que, para nós termos um futuro melhor, nós precisamos ter pessoas melhores. Nós precisamos ter pessoas educadas, pessoas melhoradas, pessoas guiadas com princípios e valores éticos e morais que, na sua convivência, vão trazer o bem para si e para todos aqueles que compartilham a vida com ele. Então, não existe um futuro melhor se eu não buscar melhorar a mim mesmo e educar as gerações seguintes com os princípios e valores éticos e morais, principalmente baseados na questão da espiritualidade, porque quando nós nos voltamos para o espiritual, para o cristianismo, para a Bíblia como única regra de fé e prática para todo cristão, nós temos a expressão maior de Deus, que é o amor. E se nós cumprirmos o amor da maneira que Deus pede para que nós o façamos, nós de fato vamos viver melhor e transmitir o bem para os outros. O que Deus pede de nós? Que nós o amemos sobre todas as coisas e amemos ao próximo como a nós mesmos. Então, o amor é o amor em três estágios. O estágio de amar a Deus sobre todas as coisas. O que significa isso? Significa que tudo o que eu vá fazer, eu tenho que pensar na palavra de Deus, na orientação de Deus, eu tenho que pensar naquilo que Deus está me instruindo para que eu possa avaliar se aquilo é justo, se vale a pena fazer daquela maneira, se vale a pena eu me dirigir daquela forma que eu estou pensando. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é ter Deus como referência maior para tudo o que eu vou decidir na minha vida. Amar ao próximo como a mim mesmo, então, divide-se em dois estágios. O primeiro é que eu tenho que amar a mim mesmo, eu tenho que me conhecer, eu tenho que saber o bem que eu estou buscando para mim. E desta forma, também transmitir este mesmo bem ao próximo. Então, eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, eu tenho que aprender a me amar e desta maneira eu vou conseguir amar ao próximo. Agora, o mundo, de maneira geral, não tem agido desta forma, não tem feito assim. O mundo tem dificuldades, tem grandes restrições com esta expressão do amor. Por quê? Porque o egoísmo, a egolatria, ela está cada vez mais forte, mais intensa no mundo. E aí nós observamos que as pessoas estão se tornando cada vez mais egoístas, cada vez mais fechadas em si mesmos, cada vez buscando os seus próprios interesses. E isso acontece por quê? Porque nós estamos vivendo num mundo de confusão, num mundo de dificuldades, num mundo em que está se perdendo os princípios e valores, porque os referenciais básicos estão sendo retirados do mundo.
E quando nós expulsamos os referenciais da nossa vida, e os nossos referenciais vêm de Deus, porque somos criados à imagem e semelhança de Deus, então, quando nós retiramos os referenciais, nós estamos tirando Deus do mundo, estamos tirando Deus da nossa mente, do nosso coração, dos nossos princípios, dos nossos valores. E quando nós fazemos isso, nós vamos trazer prejuízos pessoais, sociais, familiares, individuais. Quando nós observamos a maneira que Deus quer que nós venhamos a conduzir a nossa vida, é para o nosso bem e para o bem de todos aqueles que nós amamos e compartilhamos a vida. Agora, como nós temos que observar isto à luz da Bíblia? Apocalipse capítulo 18 fala que um dia nós teremos a queda da Babilônia. O que é Babilônia? Nós temos que olhar a referência da palavra Babel. Vocês lembram da história da Torre de Babel, onde Deus confundiu os idiomas? Até então, ali todos falavam o mesmo idioma, e por isso se compreendiam muito bem, mas Deus, naquele episódio da Torre de Babel, ele traz novos idiomas, ele divide os povos em idiomas diferentes, e estas pessoas divididas em idiomas diferentes passam a ter dificuldades a se comunicar como um todo. Então, Babel, que é uma expressão hebraica, que quer dizer, né, confusão, o Deus da confusão, o Deus que promove confusão. A palavra de Deus nos diz algo bastante interessante, que o nosso Deus não é Deus de confusão. Se ele não é um Deus de confusão, por que que ele, então, confundiu os idiomas para que as pessoas não se entendessem ali naquele momento? É porque as pessoas estavam se endeusando, as pessoas estavam se fazendo Deus diante de Deus, que é o primeiro mandamento, né, que nós temos na palavra de Deus, em Êxodo capítulo 20, né, não terás outros deuses diante de mim. E o verbo original do hebraico nesse texto não é o verbo ter, é o verbo ser. Então, não serás, não se faça, não seja outro Deus diante de mim. É isso que Deus está falando. Porque quando nós decidimos fazer diferente do que Deus está nos orientando, nos pedindo, nós estamos nos portando como se fôssemos também um Deus, que a nossa decisão, a nossa escolha é melhor do que aquela que Deus está indicando. Então, Deus está nos alertando e falando: não faça isso, não seja um Deus diante de mim, porque isso vai trazer confusão. E é isto que ele mostrou de maneira física, de maneira real, ali no episódio de Babel. Ele mostrou, através da multiplicidade dos idiomas, a confusão que aquelas pessoas estavam fazendo. Então, para inibir as pessoas, para poder corrigir as pessoas, para que elas não se sentissem mais fortes, Deus ele promove esta multiplicidade de idiomas, assim, entre eles, grupos diferentes não conseguiam se entender, eles acabaram se dividindo em grupos ali para poder continuar a sua existência, cada um falando o seu próprio idioma, e ali se reestruturar novamente. Então, Babilônia, a palavra Babel, vem dessa raiz de confusão. Em Apocalipse 18, nós temos um título que fala o anúncio da queda da Babilônia. Ou seja, o que o texto bíblico está nos dizendo? Ele fala que vai chegar um momento que Deus vai acabar com essa confusão. E esta confusão que existe, nós, é claro, não podemos acabar com a confusão do mundo, mas podemos acabar com a confusão de nós mesmos, da nossa vida, da nossa mente, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, da nossa família, da nossa relação social.
da nossa relação de trabalho. Nós podemos acabar com as confusões do ambiente em que vivemos. Então, quando nós falamos que nós não podemos acabar com a confusão do mundo como um todo, nós não podemos esquecer que ao entregarmos a nossa vida nas mãos de Jesus Cristo e buscarmos Deus em espírito e em verdade, e se permitir ser transformado pela ação, o poder da palavra, pelo Espírito Santo, nós podemos terminar, acabar, extinguir a confusão em nós mesmos, no nosso mundo pessoal. Podemos acabar com a confusão na nossa mente, no nosso coração, podemos acabar com a confusão no nosso relacionamento conjugal, no nosso relacionamento familiar, a confusão com os filhos com os pais, nas relações parentais, as relações sociais. Então, nós, diante de Deus, seguindo a palavra de Deus, podemos acabar com as confusões que nos alcançam, aquelas que nos cercam, porque também nós não temos que acabar com a confusão do mundo inteiro. Nós temos que acabar com a confusão que está na nossa mente, no nosso coração e que atinge o nosso núcleo familiar. Então, o texto de Apocalipse, capítulo 18, ele diz assim: depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela prostituíram os reis da terra. Também mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Então, nesse primeiro parágrafo aqui do texto de Apocalipse 18, que vai do versículo 1 até o versículo 4, ele está falando que o mundo está uma confusão, que o mundo caiu numa confusão, virou morada de demônios. O que são demônios? São os adversários de Deus, são aqueles que se posicionam contra Deus. Então, e ele usa uma expressão teológica mais voltada para o contexto hebraico, que fala a respeito do gênero imundo. O que é imundo? Imundo é aquilo que está acelerando um processo de morte porque está se distanciando de Deus. Então, nós vemos o mundo desta forma. O mundo, uma confusão, né, sendo guiado por espíritos que são contrários à palavra de Deus, contrários à vontade de Deus, levando o mundo à morte e levando, dentro desta confusão, desta Babilônia, o que ele fala aqui: o vinho do furor da sua prostituição, dos quais com ela se prostituíram os reis da terra. Prostituição, né? O que? É aquele que se vende, é aquele que se vende em troca de favores, em troca de dinheiro, é aquele que se vende em troca de benefícios, perdendo a sua base de princípios, de valores, de ética, de moral, né? A pessoa que entra nessa questão da prostituição, a expressão da palavra em si, prostituição, é aquele que procura em todos os lugares benefícios, independente das questões éticas e morais, sem se preocupar com respeito e sem se preocupar se ele está prejudicando alguém ou não. Quando nós olhamos para o mundo, nós não vemos exatamente isso. Pessoas egoístas, pessoas que têm dificuldades em, inclusive hoje, ter noção do que é princípio de ética, moral e valor, porque se distanciaram tanto das bases divinas, se distanciaram tanto de Deus, que os conceitos ficaram tão vazios, tão sem sentido, que hoje
a expressão maior que se usa é: cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua realidade, cada um pode interpretar a sua vida como bem querer. E é por isso que o mundo está esta confusão. Assim como no tempo dos reis, como a Bíblia fala, que a Bíblia registra que no tempo dos reis não se ouviam mais a Deus. Cada um fazia o que queria, o que estava no seu próprio coração, o que estava na sua própria mente. E nós voltamos a esse tempo. As pessoas estão se distanciando de Deus, cada um querendo fazer a sua vontade, o seu desejo carnal, tirar vantagem das situações, independente se ele está prejudicando o outro ou não. Então, o mundo está uma Babilônia, está uma grande confusão. Só que no versículo 4 em diante, olha o que diz o texto aqui. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participarem dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumulam até o céu, e o Deus se lembrou dos actos iníquos que ela praticou. A questão que ele coloca aqui no versículo 4, olha, ouvi outra voz dizendo: retirai-vos dela, povo meu. Nós temos que nos retirar da Babilônia, temos que nos retirar da confusão. Mas se a confusão está no mundo e nós vivemos no mundo, como é que nós vamos nos retirar do mundo? Como que nós vamos nos retirar da confusão? Como eu já disse, nós não temos o poder e a capacidade de transformar o mundo como um todo, mas temos o poder e a capacidade, pela ação de Deus, pela atuação do Espírito Santo em nós, nós temos o poder e a capacidade de acabar com a confusão em nós mesmos, no nosso lar, na nossa família, no nosso casamento, na nossa estrutura familiar com relação aos filhos, na nossa sociedade pessoal, no ambiente em que nós vivemos, nas relações sociais e parentais, nas relações de trabalho. Então, quando ele fala aqui, retirai-vos dela, povo meu, saiam desta confusão que o mundo está colocando. Voltem aos princípios, às bases, aos valores éticos e morais na direção de Deus que ele deixou registrado na Bíblia. E assim, nós vamos continuar no mundo, vivendo nesta grande Babilônia que é o mundo, essa grande confusão, mas na nossa vida, no nosso lar, na nossa estrutura de relacionamento social e na nossa interpretação espiritual, da nossa vida espiritual, nestes aspectos não haverá confusão, porque Deus está conosco, o Espírito Santo está nos guiando e o nosso foco se mantém firme em Jesus Cristo. O próprio Jesus, em João capítulo 17, ele ora dizendo: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, na oração de Jesus, o que Jesus está pedindo? Que Deus nos proteja dos males deste mundo, das confusões deste mundo, porque nós vamos continuar vivendo aqui, estamos no mundo, mas não pertencemos mais a este mundo. O nosso reino é celestial. A nossa constituição se chama Bíblia, Palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. O nosso reino está reservado com Jesus Cristo para toda a eternidade. E aqui nós somos guiados pelo Espírito Santo. Então, todos aqueles que buscaram a Deus em espírito e em verdade, entregaram a sua vida a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador e permitem que o Espírito Santo conduza com sabedoria e discernimento espiritual, para este certamente não haverá confusão. Teremos aflições porque vivemos num mundo complexo, mas em Cristo somos mais que vencedores. Então, você quer terminar com a confusão na sua vida? Volte-se para Cristo. Volte-se para o estudo da palavra de Deus, volte-se para a direção do Espírito Santo e permita que Deus, pela sua palavra e o seu poder,
extermine, acabe com toda a confusão que pode haver na sua mente, no seu coração, na sua vida familiar e em todos os aspectos da sua vida. Volte-se para Deus e essa grande Babilônia vai acabar, ela vai cair, porque nosso Deus não é um Deus de confusão. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre todos aqueles que nos acompanham, que o Senhor esteja cuidando da sua mente, do seu coração, dos seus projetos e sonhos, e que eles sejam agraciados pelo teu poder e pela direção do Espírito Santo. Que todos nós possamos nos voltar cada vez mais para o conhecimento da tua palavra. Entregamos nossas vidas em tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia em nome de Jesus.